Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós estamos lendo livros. Lemos o livro do céu, lemos o livro da Valtorta, o Evangelho que me foi revelado. Nós lemos vários livros aqui. Para você que está nos ouvindo, saiba que Deus tem um grande propósito na sua vida, assim como Ele tem para a minha vida. Somos pessoas simples que estamos lendo, inclusive com gripe, né? Hoje eu estou muito gripada, está muito frio hoje. Estamos em 7 graus aqui na minha cidade. Eu moro em Araucária, aqui no Paraná, próximo aqui da cidade de Curitiba, capital. Tenho 56 anos. E o meu lazer, o meu prazer é estar lendo e postando no canal, mesmo com tão poucos seguidores de Jesus, porque se alguém segue este canal é porque gosta de Jesus, do que está ouvindo da boca dele, do que sai da minha boca, que ele mesmo coloca. Então, nós estamos lendo aqui o volume 16 do Livro do Céu, estamos no capítulo 31. 20 de novembro de 1923. Medos de Luísa. A vontade humana coloca na alma a inclinação ao mal. A divina, em troca, faz ressurgir tudo. Sentia temor sobre o que escrevo e pensava entre mim: qual não será a minha confusão no dia do juízo, se em vez de ser meu Jesus quem me fala, fosse uma fantasia minha, ou bem o inimigo infernal. Meu Jesus, sinto-me morrer só de pensar, e tu sabes a grande rejeição que sinto ao escrever. Se não fosse pela bendita obediência, não teria escrito nem sequer uma palavra. E sentia tal confusão que, se tivesse estado em meu poder, teria queimado tudo. Agora, enquanto eu pensava e estava neste estado, o meu sempre adorável Jesus saiu de dentro de mim como uma criança pequena, e colocando sua cabecinha no meu ombro, ele apertou a minha cara e disse: minha filha, por que temes? Não deves afligir-te pelos pensamentos, mas sim pelos fatos. Não é verdade que sua vontade, abraçando a minha, quer encontrar a todos para ligá-los à minha, para retomar todas as relações quebradas entre a vontade humana e a divina, oferecendo-se para defender e desculpar as criaturas e reparar o Criador? Isso certamente é um fato em você. Não é certo que jurou querer viver em meu querer, pronunciando um sim? Ah, esse sim te é cadeia que te tem atada em minha vontade, e gostando de ela, te faz aborrecer até a sombra da tua. Isto é um fato, e além disso, tantas outras coisas que você sabe. Se você escrevesse e não existisse em você a vida, os fatos do que escreve, então você poderia ter medo, e eu não teria lhe dado nem força, nem luz, nem assistência, nem bem te teria diminuído, e não terias podido sequer seguir adiante. Por isso, acalme-te, e continua vivendo como empastada em minha vontade, a fim de que expandas os confins de tua vontade humana na minha. Olha, também a minha humanidade foi pequena, e foi crescendo
como empastada, com a divina vontade, de modo que conforme crescia, assim a minha vontade humana, vivendo junto com a divina, ampliava seus confins na do eterno e preparava a redenção e o fiat voluntas tua como no céu, assim na terra. E assim não quer seguir meu crescimento. E você não quer seguir o meu crescimento e seu voo em minha vontade? Minha vontade não é só vida, mas é da alma, mas é ar da alma. E se falta o ar, a vida, a natureza começa a declinar. O respirar é difícil. O coração é obstruído em seu batimento. A circulação do sangue é irregular. A inteligência fica atordoada. O olho quase cego, a voz apagada, as forças perdidas. O que é que provoca tanta desordem na vida humana? A falta de ar. Assim, que um ar balsâmico pode restituir a ordem, vigor à natureza. E isto faz a própria vontade, que como ar mau põe a desordem, irregularidade, fraqueza e declinação, para que o que é bem na alma, e se não for ajuda, com o ar celestial da minha vontade, que tudo faz ressurgir, fortifica, ordena, santifica a vida humana, será uma vida quase morta, desordenada e no declínio do mal. Capítulo 32. 24 de novembro de 1924. A história dolorosa da divina vontade. Assim como a Virgem, para a obra da redenção, fez seus todos os atos da divina vontade e preparou o alimento para seus filhos. Também Luísa deve fazê-lo para a obra do Fiat Voluntas Tua. Estava a fazer a hora da paixão, em que a minha mãe dolorosa recebeu nos seus braços a seu filho morto e depositou no sepulcro. E em meu interior dizia: minha mãe, junto com Jesus, pôs em seus braços todas as almas, a fim de que todas as reconheça como filhas tuas, e uma por uma as escrevas em teu coração e as ponhas nas chagas de Jesus. São filhas de sua dor imensa, e isto basta para que as reconheça e as ame. E quero colocar todas as gerações na vontade suprema, a fim de que nenhuma falte, e em nome de todas te dou consolos, compadecimentos e alívios divinos. Agora, enquanto isto eu dizia, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e disse: minha filha, se soubesses qual foi o alimento com que alimentou a todos estes filhos, minha dolorosa mamãe, e eu, qual foi o meu Jesus? E ele de novo: como tu és a minha pequenina, escolhida por mim para a missão do meu querer e vives naquele fiat no qual foste criada, quero que saibas a história do meu eterno querer, suas alegrias e suas dores, seus efeitos, seu valor imenso, o que fez, o que recebeu, e quem levou a coração sua defesa. Os pequenos são mais atentos a me ouvir, porque não têm a mente cheia de coisas mundanas. Estão como em jejum de tudo, e se lhes quiser dar outro alimento, sentem asco, porque, sendo pequenos, estão acostumados a tomar só o leite da minha vontade, que mais que mãe amorosa, os tem colados a seu divino peito para alimentá-los abundantemente. E eles estão com suas boquinhas abertas para esperar o leite de meus ensinamentos. E eu me divirto muito. Oh, como é bonito vê-los agora sorrir, agora alegrar-se e agora chorar ao ouvir-me narrar a história de minha vontade. A origem de minha vontade é eterna, jamais entrou a dor nela. Entre as divinas pessoas, esta vontade estava em suma concórdia. Aliás, era uma só. Em cada ato que emitia, fora, tanto a de intra quanto a de extra, não dava infinitas alegrias. Nos dava infinitas alegrias, novos contentes, felicidade imensa. E quando quisemos pôr fora a máquina da criação, quanta glória, quantas harmonias e honra nos deu. E quando brotou o Fiat, este Fiat difundiu nossa beleza, nossa luz, nossa potência, a ordem, a harmonia, o amor, a santidade,
tudo, e nós ficamos glorificados pelas mesmas virtudes nossas, vendo por meio de nosso fiat o florescimento de nossa divindade, refletida em todo o universo. Nosso querer não parou, cheio de amor como estava, quis criar o homem. E você sabe a história dele, por isso sigo adiante. Ah, foi precisamente ele que levou a primeira dor ao meu querer. Tratou de amargurar aquele que tanto o amava, que o tinha feito feliz. Meu querer chorou mais do que uma terna mãe. Chorou a seu filho aleijado e cego, só porque se subtraiu da vontade da mãe. Meu querer queria ser o primeiro em agir no homem, não para outra coisa, senão para lhe dar novas surpresas de amor, de alegrias, de felicidade, de luz, de riquezas, queria sempre dar. Eis porque queria agir, mas o homem quis fazer a sua vontade e rompeu com a divina. Jamais o haveria feito. Meu querer se retirou, e ele se precipitou no abismo de todos os males, agora para voltar a unir as duas vontades, a divina e a humana, se necessitava um que contivesse em si uma vontade divina, e por isso, eu, Verbo eterno, amando com um amor eterno a este homem, decretamos entre as divinas pessoas que tomou carne humana para vir a salvá-lo e voltar a unir as duas vontades separadas. Mas onde descer? Quem deveria ser aquela que deveria emprestar a sua carne ao seu Criador? Eis porque escolhemos uma criatura, e em virtude dos méritos previstos do futuro Redentor, foi isenta da culpa da origem, do pecado original. Seu querer e o nosso foram um só. Foi esta celestial criatura a que compreendeu a história de nossa vontade. Nós, como a pequena, tudo lhe narramos, a dor de nosso querer. E como o homem ingrato, com o romper sua vontade com a nossa, havia encerrado o nosso querer, o nosso querer em o cerco divino, como obstruindo-o em seus desígnios, impedindo que pudesse comunicar-lhe seus bens e a finalidade para a qual tinha sido criado. Para nós, dar é fazer-nos felizes, e fazer feliz a quem de nós recebe, é enriquecer sem nos empobrecer, é dar o que nós somos por natureza e formá-lo na criatura pela graça, é sair de nós para dar o que possuímos com o dar. Nosso amor se desabafa, nosso querer faz festa. Se não devíamos dar, para que formar a criação? Assim, que só não poder dar a nossos filhos as nossas amadas imagens era como um luto para nossa suprema vontade. Só em ver o homem obrar, falar, caminhar, sem a conexão com o nosso querer, porque ele a havia destroçado e que deviam correr para ele se estivesse conosco, correntes de graças, de luz, de santidade, de ciência, etc. E não podendo fazê-lo, o nosso querer punha-se em atitude de dor. Em cada ato de criatura era uma dor, porque víamos aquele ato vazio de valor divino, privado de beleza e de santidade, tudo ao contrário de nossos atos. Ó como compreendeu a celestial pequena este nosso grande sofrimento e o grande mal do homem ao subtrair-se de nosso querer. Ó quantas vezes ela chorou ardentes lágrimas por nossa dor e pela grande desventura do homem. E por isso ela, temendo, não quis conceder nem sequer um ato de sua vontade, nem sequer um ato de vida à sua vontade. Por isso se manteve pequena, porque seu querer não teve vida nela. Como podia ficar grande? Mas o que não fez ela, o fez o nosso querer. A fez crescer toda bela, santa, divina, a enriqueceu tanto que a fez a maior de todos. Era um prodígio do nosso querer, prodígio de graça, de beleza, de santidade, mas ela se manteve sempre pequena.
tanto que não descia jamais de nossos braços, e levando a peito a nossa defesa, correspondeu a todos os atos doloridos do supremo querer. E não só estava ela toda em ordem, a nossa vontade, mas fez seus todos os atos das criaturas, e observando em si toda a nossa vontade, rejeitada por elas, a reparou, a amou, e tendo-a como em depósito em seu coração virginal, preparou o alimento de nossa vontade a todas as criaturas. Vê então, com que alimento alimenta a seus filhos esta mãe amantíssima? Lhe custou toda a sua vida, penas inauditas, a mesma vida de seu filho, para fazer nela o depósito abundante deste alimento de minha vontade, para tê-lo pronto para alimentar a todos seus filhos, como mãe terna e amorosa. Ela não podia amar mais os seus filhos, dando-lhes este alimento. Seu amor tinha chegado ao último grau. Assim que entre tantos títulos que ela tem, o mais belo título que a ela se poderia dar é o de mãe e rainha da vontade divina. Agora, minha filha, se isto fez a minha mãe pela obra da redenção, também tu, para a obra do Fiat Voluntas tua. Tua vontade não deve ter vida em ti, e fazendo teus todos os atos de minha vontade em cada criatura, os depositarás em ti, e enquanto, em nome de todos, darás a correspondência à minha vontade, formarás em ti todo o alimento necessário para alimentar todas as gerações com o alimento de minha vontade. Cada dito, cada efeito, cada conhecimento demais dela será um gosto demais em que encontrarão neste alimento, de maneira que com avidez o comerão. Tudo quanto te digo acerca do meu querer servirá para estimular o apetite e para fazer com que nenhum outro alimento tomem, mesmo à custa de qualquer sacrifício. Se dissesse que um alimento é bom, que restitui as forças, que cura os doentes, que contém todos os gostos e mais, que dá a vida, a embeleza, a faz feliz, quem não faria qualquer sacrifício para tomar este alimento? Assim, será de minha vontade. Para fazê-la amar, desejar, é necessário o conhecimento. Por isso, seja atenta. Recebe em ti este depósito do meu querer, a fim de que, qual segunda mãe, prepares o alimento a nossos filhos. Assim imitarás a minha mamãe, te custará também a ti. Mas, ante a minha vontade, qualquer sacrifício te parecerá nada. Faça-a pequena, não desça jamais de meus braços, e eu continuarei lhe contando a história da minha vontade. Capítulo 33. 28 de novembro de 1923. A recém-nascida da divina vontade, a cruz do querer divino, foi a maior para Jesus. Cada ato oposto da vontade humana, a divina, era uma cruz distinta para Jesus. Sinto-me sempre abismada no santo querer do meu Jesus, e parecia-me ver a minha pequena alma como uma menina recém-nascida, que o bendito Jesus fazia crescer em seus braços com o sopro do seu querer, com um zelo tal que não queria que nada visse, que nada sentisse, que nada tocasse, e para fazer que nada a distraísse, a tinha absorta com o doce encanto de seus ensinamentos sobre a Santíssima Vontade. E a pequena recém-nascida crescia e se alimentava com o sopro do querer divino de seu Jesus. Não só isto, mas me cobria com muitas pequenas cruzes de luz, de modo que, me olhando, me via em cada parte de mim mesma impressa uma cruz de luz. E Jesus se divertia, agora com multiplicar estas cruzes, e agora com querer que estivesse fixa a olhá-lo, para numerar todas as suas palavras, que me serviam de alimento e de crescimento. Então meu Jesus me disse: a minha pequena filha, a minha recém-nascida da minha vontade, o meu querer concebeu-te, fez nascer, e agora com todo o amor te faz crescer.
Não vê com quanto amor te tenho em meus braços e não permito que você tome outro alimento que a respiração da minha vontade? É a coisa mais bela, mais querida, mais preciosa que até agora saiu fora da criação. A recém-nascida, nascida de minha vontade. Por isso te terei guardada com tal zelo, que nenhum deve tocar a minha recém-nascida. Minha vontade será tudo para você, será vida, alimento, vestido, ornamento e cruz. Porque, sendo ela a maior coisa, seria descrédito para seu Jesus fazer uma mistura de outras coisas que não sejam parto de nosso querer. Por isso esquece tudo, para fazer que outras águas não te circundem, nem dentro nem fora, senão só o mar imenso do eterno querer. Quer em você a honra, a nobreza, o decoro de verdadeira filha recém-nascida de minha vontade. Então, ao ouvir isto, em vez de me alegrar, sentia-me a morrer de confusão, e apenas tive a coragem de dizer: Jesus, meu amor, sou pequena, é verdade, vejo eu mesma, mas também sou uma pequena má ainda. E ainda me diz tudo isso? Como pode ser? Por acaso quer zombar? Sei que muitos te fazem chorar, e para esquecer o teu pranto, queres divertir-te comigo, fazendo-me tantas zombarias. E embora eu sinta a confusão de tuas zombarias, faze-as, e faze que seja a zombaria de tua vontade. E Jesus, estreitando-me ainda mais a ele, continuou a dizer: Não, não, o teu Jesus não zomba. Me divirto sim, e o sinal certo de que o que te digo é verdade são as cruzes de luz com as quais o meu querer te marcou. Deves saber, minha filha, que a cruz maior, mais longa, que nunca me deixou para minha humanidade, foi a vontade divina. E mais, cada ato oposto da vontade humana à divina era uma cruz distinta que o supremo querer imprimia no mais íntimo de minha humanidade. Porque quando a vontade humana se move na terra para operar, a divina se move desde o céu para encontrar-se com o querer humano e fazer dele um só com o seu, para fazer correr torrentes de graças, de luz, de santidade naquele ato. E o querer humano, não recebendo o encontro com o divino, põe-se em guerra com o seu Criador e rejeita as regiões celestiais, o bem, a luz, a santidade que estavam prestes a chover sobre ele. Então o querer supremo, ofendido, queria a correspondência de mim. E em cada ato de vontade humana me infligia uma cruz. E se bem, junto com a cruz recebia eu todo o bem rejeitado por elas, para tê-lo em depósito em mim, para quando a criatura estivesse disposta a receber em seus atos o encontro com a divina, com tudo isso, não pude eximir-me de sentir a dor imensa de tantas cruzes. Olhe dentro de mim, quantos milhões de cruzes continha minha humanidade. Por isso, as cruzes de minha vontade foram incalculáveis, sua dor era infinita, e eu gemia sob o peso de uma dor infinita. Esta dor infinita tinha tal poder de me dar a morte a cada instante, e me dar cruz a cada ato oposto da vontade humana divina. A cruz da minha vontade não é de madeira, que faz sentir só o peso e a dor, mas é a cruz de luz e fogo que queima e consome, e é impresso em modo de formar uma única coisa com a mesma natureza. Se eu quisesse te dizer, a cruz que me deu a vontade divina deveria entrelaçar todos os atos das criaturas, fazê-las presentes e fazer-te tocar com a mão, com o meu querer, querendo justa satisfação, me infligia cruz sobre cruz. Não tinha sido acaso uma vontade humana a que tinha ofendido e rompido com a divina? Então, uma vontade divina devia crucificar, adoecer minha natureza, e a vontade humana, todo o resto do homem, pode ser chamado superficial. A fonte, a raiz, a substância do bem ou do mal está no fundo da vontade. Por isso, só a vontade divina podia fazer-me expiar o mal de tantas vontades humanas. Eis porque te quero toda em minha vontade, para fazer conhecer que coisa fez essa divina vontade, o que me fez sofrer e o que quer fazer,
Por isso, está marcada com tantas cruzes de luz, porque a sua cruz tem sido a minha vontade, que tudo tem mudado em luz para te dispor a ser a verdadeira recém-nascida de minha vontade, a qual confiarei os segredos, as alegrias, as dores dela, como a filha fiel. E unindo-se a meus atos, abra os céus para fazê-la descer à terra e fazê-la conhecer, receber e amar. Capítulo 34, 4 de dezembro de 1923. Luísa não quer ser conhecida. Jesus lhe fala da necessidade deste conhecimento. Eu estava pensando sobre o que eu escrevo sobre o Santíssimo Querer do meu doce Jesus. Que o bendito Jesus queira dizer tantas coisas sublimes de seu santo querer é justo, porque tudo o que se pode dizer dele, a altura, a grandeza, os prodígios, etc., tudo está bem, e mais, tudo é pouco frente ao que se poderia dizer, mas esse entrelaçar junto sempre a esta pobre minha alma não deveria ser. A vontade é que eu deveria fazer conhecer, não a mim, minha pobre pessoa, não deveria existir, muito mais que toda coisa é sua, não minha. A mim não fica outra coisa que a confusão do que me diz. Mas apesar de tudo isso, a obediência me obriga a escrever, não só sobre o querer divino, mas também sobre o entrelaçamento que faz de mim com a sua vontade. Agora, enquanto isso eu pensava, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, me apertando a ele, me disse: minha filha, és sempre a minha recém-nascida, da minha vontade, e além disso, tu estás errada. Quer que eu fale da minha vontade e que a faça conhecer, e quem deve ser o canal, a porta-voz, o instrumento para fazê-la conhecer, não deve existir? Se a coisa deve ficar entre você e eu, talvez poderia ser assim, mas, como quero que a minha vontade tenha seu reino, e o reino não forma-se com uma só pessoa, mas com muitas e de diversas condições, por isso é necessário que não só se conheça a minha vontade, os bens que contém, a nobreza de aqueles que querem viver neste reino, o bem, a felicidade, a ordem e a harmonia que cada um possuirá, mas também aquela que a minha bondade escolheu como origem e princípio de tanto bem. Ao entrelaçar-se a você, junto com a minha vontade, com elevar-se sobre todas as coisas da criação, não significa outra coisa senão dar mais importância, elevar mais, dar mais peso à minha vontade. Quanto mais bom é um rei, mais santo, mais rico, mais magnânimo, mais amante de seus súditos, até chegar a dar a sua própria vida antes de deixar que toquem a um que vive em seu reino. Tanto mais esse reino é estimado e amado, e suscita em todos o desejo de viver em aquele reino, mas bem fazem competição para ver a quem pode tocar tal fortuna pelo tanto do conhecimento do rei vem a boa marcha do reino, sua importância. Você, ao dizer que não queres estar entrelaçado com a minha vontade, desejarias um reino sem rei, a ciência sem mestre, as possessões sem o patrão. O que seria deste reino, desta ciência, destas possessões? Quantas desordens não haveria? Quantas ruínas? E eu não sei fazer coisas desordenadas. Aliás, a primeira coisa em mim é a ordem. Olha, isto teria acontecido na redenção se a minha querida mãe não tivesse querido conhecer que era minha mãe, que me havia concebido em seu seio virginal, que me alimentou com seu leite, minha vinda à terra, a redenção, seriam incríveis, e nenhum se dobraria a crer e a receber os bens que há na redenção. Em troca, com fazer conhecer a minha mãe, quem era ela, que a isentei de toda mancha, ainda a da origem, a da mancha original, que era um prodígio e de a graça, e como ela amou como tenros filhos seus, todas as criaturas, e por amor deles sacrificou a vida de seu filho Deus. A redenção teve maior importância e se fez mais acessível à mente humana, e formou-se o reino da redenção com seus copiosos efeitos. Então, o entrelaçar minha mãe
na obra da redenção, não foi outra coisa que dar maior importância ao grande bem que vim fazer sobre a terra. Devia ser visível a todos, tomar carne humana, devia servir-me de uma criatura da raça humana, a quem devia sublimar sobre todos para cumprir meus altos desígnios. Agora, se isto aconteceu para formar o reino da minha redenção sobre a terra, assim também, devendo formar o reino da minha vontade divina, é necessário que se conheça outra criatura, na qual deve ter a origem, o princípio, o verdadeiro reinar de minha vontade. Quem é ela? Quanto a amei? Como a sacrifiquei? Por todos e por cada um. Numa palavra, tudo o que a minha vontade tem disposto e derramado nela. Mas, ao entrelaçar-te a ti, é sempre a minha vontade a que destaca. São caminhos e meios para fazer conhecer. São atrativos, incentivos, luzes, ímãs, para atrair todos a vir a viver neste reino de felicidade, de graça, de paz, de amor. Por isso, deixa fazer a teu Jesus, que tanto te ama, e não queiras te afligir, muito menos preocupar-se de como desenvolver o entrelaçamento de minha vontade contigo, e pensar só em seguir seu vôo nos eternos confins do meu supremo querer. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.